Boa tarde, meu nome é Maria Clara e eu vou apresentar sobre o processo produtivo de H2SO4. Eu fiz um sumário que está descrito todos os temas que eu vou apresentar. Então, sobre a introdução do H2SO4. O H2SO4, mais conhecido como ácido sulfúrico, é uma das substâncias mais utilizadas pelas indústrias. E ele pode ser considerado o principal fator na avaliação industrial de um país, ou seja, um país que tem grande demanda de H2SO4 na sua produção é considerado um país desenvolvido industrialmente. Então, esse trabalho tem o objetivo de apresentar dois processos de produção sobre a fabricação do H2SO4 e as vantagens de cada um dos processos. As características gerais do ácido sulfúrico se consistem em: o ácido sulfúrico é um ácido de grande força, altamente corrosivo, ele é um agente oxidante e desidratante de aspecto líquido, incolor, inodoro e viscoso. Em temperatura ambiente, ele tem um ponto de fusão de 10,38 graus Celsius e um ponto de ebulição igual a 337 graus Celsius. A densidade do ácido sulfúrico é de 1,84 gramas por centímetros cúbicos. E ele é solúvel em solventes polares, então, quando misturado com água, ele provoca uma reação exotérmica, liberando calor. As primeiras descobertas do ácido sulfúrico. A primeira descoberta registrada do ácido sulfúrico é acreditada ao alquimista Jabir Hayyan, e ele obteve o ácido sulfúrico por meio da calcinação de minerais de sulfato de ferro 2, denominado vitríolo verde, e a calcinação de minerais e sulfatos de cobre 2, denominado vitríolo azul. Então, esses compostos são decompostos em óxido de ferro 2 e óxido de cobre 2, e eles emitem uma solução diluída de ácido sulfúrico, também chamada de óleo de vitríolo. Também, a descoberta pela queima do enxofre pelo cientista Johann Glauber no século XVIII é a base dos dois processos que eu vou apresentar. Então, o cientista preparou o ácido sulfúrico pela queima do enxofre com salitre, que é um nitrato de potássio, na presença do vapor de água. Assim, após a decomposição do salitre, houve a oxidação do enxofre a SO3, ou seja, a obtenção do enxofre, então a conversão do SO2 em SO3, que junto com a água formou o ácido sulfúrico. A obtenção do ácido sulfúrico acontece por meios industriais por esses dois métodos, o método de contato e o método da câmara de chumbo. De forma natural, ele é encontrado na sua forma diluída na chuva ácida ou em cursos de águas provenientes de fontes minerais, de sulfato de ferro. Entre as aplicações do ácido sulfúrico na indústria ou na vida, ele age como um eletrólito nas baterias de chumbo em automóveis. Ele também participa do refino do petróleo, do tratamento de efluentes, ele é catalisador nas reações químicas, no processo de produção do nylon, pigmentos e fármacos. Ele também é removedor de água pela sua ação desidratante. E ele também participa na fabricação de acumuladores explosivos, e entre outras aplicações. Sobre os processos de produção. O primeiro processo discutido é o processo da câmara de chumbo, que é um processo que caiu em desuso na maioria das indústrias atuais. Ele era muito famoso antigamente, mas hoje em dia é muito difícil encontrar esse tipo de processo dentro de uma indústria. Então, a primeira etapa do processo se consiste no dióxido de enxofre, na sua forma gasosa, a queima do dióxido de enxofre em uma torre chamada Torre de Glover, onde também é lavado com vitrol nitroso, que é uma substância de ácido sulfúrico, óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, também misturado com NO e NO2 gasosos. Assim, parte do enxofre, do dióxido de enxofre, é oxidado para trióxido de enxofre, SO3, e então é dissolvido em banho ácido para a formação de ácido de Glover, que tem aproximadamente 78% de H2SO4 na composição. Após a torre de Glover,
A mistura desses gases é transferida para a câmara de chumbo, onde é purificado com água. E então o ácido sulfúrico é formado a partir da condensa nas paredes dessa câmara e também no fundo. Ou seja, o ácido produzido no fundo, dentro da câmara e nas condensas das paredes, corresponde a uma porcentagem de 62% a 68% de H2SO4. Após a passagem desses gases pelas câmaras, são direcionados ao reator de Gay-Lussac, onde passam por uma lavagem com ácido concentrado, que foi resfriado na torre de Glover. Assim, os gases NO e SO2, que não reagiram, são dissolvidos no ácido para formar o vitrol nitroso, e o restante dos resíduos são descartados na atmosfera. Sobre o processo de contato, é um dos métodos químicos que cria o ácido sulfúrico e o mais utilizado atualmente. Ele foi patenteado por Peregrine Phillips em 1831 e tornou-se o processo mais eficiente do que o da câmara de chumbo, porque ele também pode possibilitar a produção de outros compostos químicos. E ele também tem como principal matéria-prima o enxofre, né? Selecionado a partir de fatores como a disponibilidade e etc. Então, a primeira etapa é a preparação do gás, a obtenção do dióxido de enxofre. Então, ele pode ser obtido pela queima do enxofre por agentes combuentes, como o oxigênio ou ar, que tenha passado por um processo de secagem. Então, tem que ser um ar seco, que tenha passado por esse processo em uma torre de secagem. A segunda etapa é a conversão, que é a transformação do dióxido de enxofre para o trióxido de enxofre. E para isso é necessário que o dióxido seja totalmente purificado. Então, é utilizado o óxido de vanádio como catalisador, contido em tubos de pressão que serão aquecidos em 450 graus, com o objetivo de liberar todo o oxigênio presente no tubo. Então, uma vez que esse dióxido de enxofre entrar em contato com esse oxigênio, em média 95% será convertido em trióxido de enxofre. A etapa final é a absorção. Então, ao adicionar mais oxigênio ao óxido de vanádio, que é o catalisador, acontece a absorção do trióxido de enxofre na torre de absorção. E isso produz o óleo, que ao reagir com água, produzirá o ácido sulfúrico líquido em temperatura ambiente. Então, os principais objetivos que se espera alcançar com esse método de contato é o aproveitamento máximo do SO2 convertido. Para melhorar o rendimento, então, já pode-se dizer que 95% que foi convertido já é um grande avanço, né, com relação ao primeiro processo da câmara de chumbo. Então, ele teve um rendimento muito maior nesse processo. E a absorção do SO3 por um processo eficiente, que seria os da torre. O processo da torre de absorção, que sempre visa procurar por baixos custos de operação, e para isso é indicado utilizar o ar seco como comburente e não o oxigênio, embora o oxigênio seja a forma mais sustentável, com menos impacto ambiental. Então, tendo em vista a descrição de cada um dos principais processos industriais, né, de fabricação do ácido sulfúrico, eu concluí que ambos os processos utilizam da mesma matéria-prima, que é o enxofre, e também se baseiam no mesmo princípio básico, que é a conversão do SO2, do dióxido de enxofre, em SO3, o trióxido de enxofre. Então, a oxidação que aconteceu em ambos os processos. E com o passar do tempo, tornou-se possível realizar esse processo com várias outras alternativas. Então, a transição desse método menos sustentável, ou seja, a câmara de chumbo, que não tinha o rendimento total, assim, igual o processo de contato tem, também há um ponto positivo que o processo de contato ele tem um impacto ambiental muito reduzido, levando em consideração a grande demanda dessa substância para qualquer tipo de indústria. Então, pode-se dizer que o processo da câmara de chumbo é o mais econômico, porém o mais poluente. E o processo de contato requer mais gastos, pois requer mais etapas,
mas é a melhor opção com relação à sustentabilidade. Então, o impacto ambiental foi bem menor no processo de contato. Então, as minhas referências. E eu coloquei o anexo A como o fluxograma do processo da câmara de chumbo. Então, o fluxograma de como tudo funciona. E o anexo B é o fluxograma do processo de contato, que detalha todas as etapas, todos os equipamentos necessários. E o anexo C é sobre a produção de H2SO4 no mundo. Então, se esse é um fator importante para definir o desenvolvimento de um país, então a China e os Estados Unidos, nesse caso, é o país mais desenvolvido com relação à indústria, comparado aos outros países, né? Então, muito obrigada pela atenção. É isso.